Já vou colocar... Só voltar aqui no Facebook, transmitir. Olá, pessoal, boa tarde. Todo mundo me escuta bem? O Luiz, a Sofia. Ok. Sofia, ok. Também, Luiz, ok. Vamos esperar mais 3 minutinhos. Já estamos ao vivo no Facebook. E já damos início à nossa quinta sessão informativa do Projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. Boa tarde para quem já tá chegando aqui na sessão. Temos mais pessoas chegando. Vou pedir só para a gente permanecer com os microfones desligados, para não dar aqui nenhuma interferência. Só lembrando, pessoal, no decorrer da apresentação, eu vou disponibilizar no nosso bate-papo, no nosso chat, a nossa ficha de presença. Eu peço para que todos preencham, porque também é uma forma de nós aqui termos os registros da participação de vocês, tá bem? Eu já vou aqui colocar à disposição no chat.
Vou só verificar aqui no Facebook, que parece que há um problema do Facebook na nossa live. Eu vou só conferir aqui. Todos preencham, porque também é uma forma de não... Pronto, eu acho que já está tudo ok na live, foi uma coisa mesmo momentânea. Tá fazendo eco, Vitor. Já tirei. Tirou. Pronto, tirei. Olha, eu acho que já podemos começar, acho que já foi tempo suficiente, já estamos indo aí para 2h08 aqui de Portugal. Boa tarde a todos, bom dia a todo mundo no Brasil que está acompanhando a gente, um alô para todo mundo também que está acompanhando a nossa live no Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos à 5ª sessão informativa do nosso projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. Lembrando que esse projeto ele é promovido por nós, da Casa do Brasil de Lisboa, é uma associação de apoio a imigrantes aqui em Portugal, que esse ano nós já vamos para 30 anos de existência na luta pelos direitos das pessoas migrantes aqui em Portugal, para além de outros projetos também. Quem não nos conhece, siga os nossos perfis na rede social, o Instagram e o Facebook, a nossa página oficial também, que vou deixar disponível já já no bate-papo, para terem acesso aos nossos serviços e projetos que estão a correr. Sejam muito bem-vindos novamente. Só falar um pouquinho sobre o projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. Temos um parceiro, que é uma associação parceira nossa aqui em Portugal, a Diáspora Sem Fronteiras, está junto com a gente nesse projeto. Esse projeto ele visa esclarecer e informar as pessoas que ainda estão no país de origem, no caso do Brasil, e querem ter mais informações sobre acessos a serviços públicos aqui em Portugal, autorizações de residência, vistos. A gente parte aqui da ideia de que uma migração com direitos e as pessoas informadas é sempre melhor. Então, é essa a intenção do projeto. O projeto ele é cofinanciado pelo FAMI, o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. É cogerenciado pelo ACM, o Alto Comissariado das Migrações, portanto, são aqui os nossos financiadores e apoiantes desse projeto. Eu vou passar a palavra para minha colega de trabalho, Patrícia Peré, faz parte também da Casa do Brasil de Lisboa, é advogada, está conosco no Gabinete de Orientação e Encaminhamento e também nesse projeto. Peré, bem-vinda, boa tarde mais uma vez, agora é com você. Lembrando só um pouquinho, antes da gente começar, vamos ter aqui um momento também de perguntas, portanto, quando a Patrícia terminar a fala, a gente já abre para as perguntas, e é isso. Patrícia, com você. Obrigado. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Patrícia, eu faço parte da equipe da Casa do Brasil já há quase 10 anos, e hoje estou aqui com vocês no âmbito desse projeto Brasil-Portugal para falar um pouquinho sobre o visto D7 e a autorização de residência subsequente. Portanto, vamos logo começar. Eu vou partilhar aqui uma apresentação. Vou apresentar um pouquinho o tema e, no final, a gente abre para intervenção, para perguntas, para que vocês possam colocar aquilo que entenderem pertinente. Já abri no final, mas vamos lá para o começo. Portanto, essa sessão informativa é sobre o visto D7, visto e autorização de residência subsequente.
Esse é um visto de uma aplicação bastante restrita, ele se destina a pessoas reformadas, pessoas que vivam de rendimentos ou pessoas que exerçam atividade no âmbito religioso. Portanto, é um visto que normalmente é mais procurado pelos aposentados, né, reformados, pensionistas, mas que também tem essa aplicação aos demais rendimentos estáveis e às atividades religiosas. Portanto, o visto D7 para Portugal. Vamos falar um pouquinho das características gerais para a concessão de um visto de residência, que é o caso do visto D7. Existem mais de um tipo de visto, não é? Existe o visto de curta duração, o visto de estada temporária, enfim. Existem previsões de tipos de vistos na legislação portuguesa, mas o visto D7 é um visto de residência, ou seja, ele se destina a permitir que a pessoa venha para Portugal para fixar residência em território nacional. É um visto normalmente previsto para atividades com a duração superior a 1 ano, exceto no caso dos vistos de residência para trabalho, que tem um período um pouquinho diferente, de 9 meses, superiores a 9 meses. No caso do D7, a estadia deve ser prevista por um período superior a 1 ano. Ele é válido por 4 meses e para 2 entradas, o que quer dizer que, dentro da validade do visto, a pessoa pode vir para Portugal, sair e entrar novamente, se for necessário. E é um visto de residência que tem um prazo, portanto, legalmente previsto para decisão de 60 dias, ainda que isso, pela prática, a gente sabe que não tem sido muito observado a questão do prazo. Os requisitos gerais para a concessão de um visto de residência, qualquer que seja ele, ou seja, na generalidade, sempre que a pessoa peça um visto de residência, ela vai ter que obedecer a esses requisitos gerais, para além dos requisitos específicos que têm a ver com a atividade específica que ela vai desenvolver em Portugal. E, portanto, é sempre previsto que a pessoa que peça o visto não tenha indicação ou medida de interdição nos sistemas CEF ou Schengen, e também que a pessoa não tenha sido condenada por um crime que, aqui em Portugal, seja punível com uma pena privativa de liberdade, ou seja, uma pena de prisão, de duração superior a 1 ano. Né? Essa prova se faz através dos antecedentes criminais do Brasil e da autorização da consulta do registro criminal português. Também é previsto que a pessoa não represente um perigo ou ameaça para a ordem pública, para a segurança, para a defesa nacional ou para a saúde pública. Não é? Todas essas questões podem ser um impeditivo da concessão de um visto. Também a pessoa deverá ter meios de subsistência suficientes, ou seja, rendimentos equivalentes ao salário mínimo português, que atualmente, nesse ano de 2022, é de 705 euros. Portanto, ela tem que ter rendimentos suficientes para se manter, para viver em Portugal. E mais, o passaporte válido sempre por mais 3 meses do que a data prevista para o regresso, portanto, é um visto que tem validade de 4 meses, o passaporte deve estar válido pelo menos 7 meses para frente. E também o seguro de viagem de saúde ou o SEDAM, que é também chamado no Brasil PB4 ou PTBR13. É o certificado do direito à assistência médica no exterior. E agora, especificamente, em relação às pessoas aposentadas ou reformadas ou pensionistas, não é? Esse visto
tenha aplicabilidade a essas pessoas e que pretendam viver em Portugal, tendo como rendimento para a sua sobrevivência em Portugal os seus benefícios e ou aposentadoria, né? Os requisitos específicos, nesse caso dos reformados, são os documentos que dizem respeito ao rendimento da aposentadoria, da reforma. Ou seja, o comprovativo do montante que a pessoa recebe por conta da reforma, a declaração do imposto de renda, que também vai refletir os rendimentos da reforma, e o comprovativo da disponibilidade desses meios financeiros em Portugal. A questão da disponibilidade dos meios financeiros em Portugal, pronto, é um pouquinho subjetiva, não é? Atualmente não há grandes dificuldades em se fazer dispor o rendimento de um país no outro. Portanto, isso vai para uma análise bastante subjetiva, em que a pessoa possa comprovar, por exemplo, que tem uma conta em Portugal, ou que tenha meios de receber esses valores em Portugal. Relativamente àquelas pessoas que vivem de rendimentos, não é? Também tem aplicabilidade o visto D7, um visto de residência D7, mas nesse caso a pessoa não vive necessariamente da reforma da aposentadoria, mas sim de investimentos, aplicações financeiras, aluguéis ou rendas de imóveis próprios, enfim, entre outros rendimentos. Aqui, o ponto importante a se ter em consideração é também o valor do investimento, que é o que vai refletir no rendimento que aquela pessoa tem, e que vai refletir na análise desse rendimento ser compatível com o rendimento mensal mínimo português, que é aqueles 705 euros aplicáveis a 2022, como eu falei antes, mas também é importante a estabilidade desse rendimento. E, portanto, é esperado que a pessoa tenha não só o valor suficiente, como aquele valor se mantenha no tempo, não é? Aquele rendimento se mantenha no tempo com alguma estabilidade. Portanto, são critérios a se ponderar no pedido do visto D7, nesse caso específico. Também, enquanto requisito específico, a pessoa tem que sempre comprovar o rendimento, não é? Portanto, conforme o tipo de rendimento que vá fundamentar o pedido, ela tem que apresentar a documentação que faça prova, né, da propriedade dos bens móveis ou imóveis, por exemplo, dos contratos de aluguéis, se for o caso, renda ou aluguel, né, das aplicações financeiras, contrato social, extrato bancário, enfim. Há uma série de documentos que podem demonstrar e fazer prova desse rendimento que a pessoa possua, né? Mas também sempre vai ter que apresentar o imposto de renda e a disponibilidade desses meios financeiros em Portugal. Já no caso das pessoas religiosas, é um pouquinho diferente, porque tem a ver com o exercício de uma atividade religiosa em Portugal. E, portanto, enquanto requisito específico, será levado sempre em consideração tanto a declaração, não é, da igreja, comunidade, da ordem a que pertença a pessoa, que seja reconhecida pela ordem jurídica portuguesa, não é? Ou seja, o convite dessa igreja ou comunidade religiosa reconhecida em Portugal para que essa pessoa estrangeira venha desenvolver a atividade aqui, como também a declaração da igreja ou comunidade no Brasil, no caso, né, que a gente está falando aqui hoje, ou seja, a igreja ou comunidade no país de origem dessa pessoa.
E mais, como sempre, a declaração do imposto de renda, ou seja, ela tem que ter dessa atividade meios de subsistência em Portugal e o comprovativo da disponibilidade desses meios, que passará sempre pela remuneração dessa atividade, né, de alguma forma. Depois, em relação à autorização de residência, é importante considerar aqui que, no caso do visto D7, particularmente, o processo de regularização tem que obrigatoriamente ter início no país de origem, ou seja, isso não é um tipo de regularização que a pessoa possa vir ao abrigo de um visto de estada temporária ou da isenção de visto, por exemplo, vir a turismo e depois fazer o pedido da autorização de residência já em Portugal, com a isenção do visto próprio, que no caso é o D7. Né? Isso não é possível nesse tipo de regularização. Para essas pessoas específicas, a lei não prevê dispensa de visto e, portanto, o processo tem que ser iniciado sempre no país de origem. A pessoa que queira se regularizar por esse caminho tem que pedir, antes de vir para Portugal, o visto, para depois chegar aqui e transformar esse visto em autorização de residência. Normalmente, como no caso dos estudantes, quando a pessoa já tem o visto de residência D7 emitido no Brasil ou no país de origem, ela já vem com uma marcação para fazer o correspondente pedido de autorização de residência em Portugal, mas se isso não acontecer, ela também pode chegar aqui e pedir a marcação para autorização de residência no CEF. Portanto, a previsão dos tipos de autorização de residência conforme a Lei de Estrangeiros em Portugal, existem dois tipos, que é a autorização de residência temporária, né? Atualmente, conforme a Lei Orçamentária de 2021, ela é válida por 2 anos e renovável por 3 anos. Esses períodos são períodos que se aplicam a esse tipo de autorização de residência concedida com fundamento no visto D7. E também existe a previsão da autorização de residência permanente, que é concedida após 5 anos de residência temporária, ou seja, a pessoa veio com visto D7, fez o pedido aqui em Portugal da autorização de residência, vai renovando de 3 em 3 anos, né? E eventualmente ali pela segunda renovação já consegue pedir a autorização de residência permanente, porque já cumpriu 5 anos de residência temporária legalizada em Portugal. Quando, então, a pessoa passa a residente permanente, não é? Isso quer dizer que o direito de residência dela não caduca, senão em casos específicos que a lei prevê, a Lei de Estrangeiros, mas o título de residência tem que ser renovado de 5 em 5 anos. O cartãozinho de residência deve ter renovação de 5 em 5 anos. Mas, em relação à autorização de residência, é importante ter em consideração o dever de comunicação, ou seja, uma vez que a pessoa seja residente em Portugal, e isso se aplica a qualquer tipo de autorização de residência, não só a residência por via do visto D7, as pessoas residentes devem comunicar ao CEF, sempre no prazo de 60 dias, quando alterem o seu estado civil ou o seu domicílio, a sua residência, o seu endereço. Né? É obrigatório que se faça a comunicação, sob pena de coima, que é uma multa administrativa que é prevista em Portugal para o descumprimento das obrigações administrativas. Mas também é previsto o cancelamento da autorização de residência em determinados casos, e aqui também, em relação ao cancelamento, tem aplicabilidade
a todos os tipos de autorização de residência concedidos sob qualquer fundamento, né? Portanto, a decisão de afastamento coercitivo ou de expulsão judicial do território nacional pode ter a consequência do cancelamento da autorização de residência, assim como a falsidade de declarações, documentos falsos, falsificados, utilização de meios fraudulentos, prática ou intenção de prática de ato criminoso grave, nomeadamente em Portugal ou na União Europeia, razões de ordem de segurança pública, e também, aqui é o mais importante, que às vezes suscita maiores dúvidas, é o tempo de ausência do território nacional pela pessoa que é residente, ou seja, a lei de estrangeiros prevê que a pessoa residente que se ausente do país por 6 meses consecutivos ou 8 meses intercalados, picadinhos, né, no período total da validade de autorização de residência temporária, pode ter o título ou direito de residência cancelado. Isso, dentro do período de autorização de residência temporária, tem que se levar em conta que o tempo que é permitida a ausência é igual, seja a autorização de residência temporária válida por 2 anos, ou seja ela válida por 3 anos, né? Então, tem que ser sempre considerado dentro do período de validade da autorização, que é a data que vem estampada no cartão de residência como início e fim de validade. Uma vez renovado esse título, emitido um novo título com uma nova data de início, uma nova data de fim da validade, esses períodos voltam a contar novamente da mesma forma, 6 meses consecutivos ou 8 interpolados. Já no âmbito de uma autorização de residência permanente, os limites são de ausência de 24 meses seguidos ou, num período de 3 anos, 30 meses interpolados. Então, também há exceções para as ausências, ou seja, exceções até bastante flexíveis, digamos assim, porque a pessoa que se ausente para exercer uma atividade profissional e empresarial de natureza cultural, social, enfim, ou por razões graves, né, mediante justificativa e prova dessa justificativa, pode constituir exceção ao cancelamento, ou seja, sempre que a pessoa justifique e fundamente e comprove, não é, que se enquadra num dos casos de exceção, a autorização de residência já não é cancelada e é possível seguir com o direito de residência em Portugal. Portanto, essa é a exposição, é um assunto bastante breve, bastante específico, né, com enquadramento bem pontual no âmbito das autorizações de residência. Eu deixo aqui os contatos, como já deixei também no chat, os contatos da Casa do Brasil e do Gabinete de Orientação e Encaminhamento. Vou deixar agora de compartilhar aqui a minha tela. E vou abrir para as perguntas. Só peço atenção para que a gente não faça aqui consultas de casos muito específicos, situações muito pontuais, e para isso eu deixo a total disponibilidade do atendimento da Casa do Brasil de Lisboa
para trabalhar melhores casos concretos e dúvidas concretas de vocês, sempre que entendam necessário. Portanto, está aberta a palavra, quem quiser intervir, observar ou perguntar, fique à vontade para abrir o microfone, o vídeo, ou colocar a pergunta no chat. Isso mesmo. E também lembrando ao pessoal que está nos acompanhando ao vivo no Facebook, estamos aqui, eu prestando bem atenção nas perguntas, se houverem. E é isso. Temos a Sofia. Temos a Sofia. Sofia, boa tarde. Olá, Patrícia, boa tarde. Já não havia há muito tempo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Diga. Será que posso avançar ou esperamos mais perguntas? Claro que sim, pode avançar. Vamos avançando. Olha, obrigada pela apresentação. Eu não conhecia este visto D7 e foi muito interessante. É interessante que haja aqui esta possibilidade. Eu queria saber se existe alguma articulação entre este visto D7, no caso dos reformados que vivem das suas pensões, e dos residentes não habituais, que também está em vigor. Portanto, os residentes não habituais são os reformados estrangeiros do setor privado, que podem viver em Portugal, mas que podem, portanto, pagar impostos apenas 10%. A lei mudou há pouco tempo, porque até há muito pouco tempo, penso que foi até o ano passado, eles não pagavam impostos, portanto, no caso de haver dupla tributação entre os países de acordo, portanto, eram reformados que podiam estar em Portugal sem pagar impostos, não é? Uhum. Mas agora a lei mudou e pagam 10%, portanto, também um valor inferior ao rendimento que normalmente oferem. E eu queria saber se por acaso há aqui alguma articulação com este D7, ou pelo menos se a Patrícia, na Casa do Brasil, tem conhecimento, por exemplo, de reformados brasileiros que queiram vir para Portugal e que se beneficiem destes dois regimes. É assim, isso não tem muita aplicabilidade quando a gente fala do Brasil, e nomeadamente no caso das pessoas reformadas ou aposentadas, né? Porque Portugal e Brasil já têm um acordo de não bitributação, e o que acontece na prática com as pessoas aposentadas é que sempre que incida, né, descontos, esses descontos são feitos já no Brasil e nunca serão feitos novamente aqui. Portanto, a pessoa tem a aposentadoria que vem do Brasil, ela já recebe com descontos, traz para cá ou recebe aqui, que seja por via dos acordos do INSS e da Segurança Social, e não vai ter que pagar imposto de renda aqui novamente, isso não vai acontecer. Portanto, nesse caso, não tem aplicabilidade. Ok, então no caso do Brasil, pronto, poderia existir, não sei até que ponto pode existir noutros contextos, mas sim, mas é interessante. E eu tinha aqui uma segunda questão, é mais uma curiosidade. Temos assistido também ao estabelecimento, e até diria eu, a multiplicação de várias igrejas ou congregações, não só do Brasil, mas também da África e de outros destinos, de outras origens, e eu queria saber se realmente este D7 foi criado um pouco para dar resposta a um aumento de igrejas e congregações que se têm estabelecido em Portugal, ou se é anterior a isso. Assim, o motivo e o momento em que isso surgiu, eu não sei te dizer, pronto, não tenho essa informação. Mas é óbvio que, assim como o mundo se torna globalizado e as pessoas se tornam, e os países, e há essa necessidade de mobilidade, né? Acho que nas igrejas e nas congregações religiosas isso já acontece há bem mais tempo, inclusive, ou seja, os missionários, né, já eram pessoas que já mesmo a história da Igreja Católica fala em missões, não é, de catequização e tudo mais. Enfim, acho que já é
deve ser alguma necessidade que parte da própria igreja, não é? E nós, enquanto também países muito orientados principalmente pelo catolicismo, que já tem esse costume no seu contexto, não é muito difícil Sim, perceber que seria uma necessidade que apareceria de sim, qualquer sim. modo, né? Mas é interessante, nunca vi nada sobre isto e seria interessante, pronto, analisar um pouco mais do ponto de vista sociológico, que é o meu. Claro. O teu é o direito, eu sei, mas são questões muito interessantes de vir a pensar. E a última pergunta é se vão ser disponibilizados os slides, por acaso vocês vão disponibilizar ou não, ou se... Podemos disponibilizar, sim. Não, Ok, não há problemas com isso, não. ok. Então, olha, muito obrigada. Eram as questões que E de tinha. qualquer forma, também deverá ficar disponível a apresentação, ou seja, todas as sessões que a gente tem feito no âmbito desse projeto têm ficado disponíveis no Facebook, e não sei, talvez o Vitor possa me dizer depois melhor se já está ou estará disponível também no canal desse projeto no YouTube. Sim, Patrícia, eu já posso lhe dizer. Pronto, fica disponível tanto no nosso perfil oficial do Facebook e fica disponível também no nosso canal do YouTube, que é o canal Conexão Migrante. Tem lá a playlist de todas as sessões informativas. No Facebook é só uma observação que é automático. Pronto, a gente termina a sessão, eles já ficam automaticamente salvos. E para o caso do canal Conexão Migrante, a gente pede aí 2 dias úteis para que ele já esteja disponível no canal dentro da playlist. Para quem já quer conferir o canal, já há mais vídeos de sessões informativas desde a nossa primeira. Essa já informo que já não fica disponível hoje, mas em até 2 dias úteis nós já vamos deixar atualizado o canal. Ok, Em será que podem relação... só pôr aqui no bate-papo o nome do canal? Não Posso, sei se é claro. possível pôr Posso, o sim, link. sim, claro, já coloco agora. Sofia, em relação ao material em si, que são os slides, nós também podemos fornecer, mas para isso nós pedimos que as pessoas façam a pré-inscrição, Certo. para nós já termos acesso aos e-mails e fazermos o disparo para essas pessoas que fizeram a inscrição. De qualquer Ok. forma, segue aqui no chat já o nome do canal. Eu faço Ok, até eu já fiz a melhor. inscrição no meu caso. Sim. Eu vou, inclusive, colocar o link também, que fica mais fácil. Para já, Patrícia, nós temos já 2 perguntas no Facebook, inclusive. Sofia, obrigado pela participação. Obrigada, muito obrigada a vocês. Vamos lá. Diga. Vamos Olha, lá. tenho aqui uma questão da Gláucia. Gláucia, se você puder ser um pouquinho mais específica, mas vamos ver se a gente consegue aqui entender um pouquinho a sua pergunta, que eu acho que ficou um pouco vaga. Quais são as providências a tomar no Brasil junto ao consulado? Junto ao consulado, portanto, imagino que seja para o pedido do visto, não é? Já não acontece mais diretamente junto do consulado, mas sim por via da VSF Global, que é a intermediária do consulado português no Brasil. Portanto, quem queira pedir esse ou outro tipo de visto, eu recomendo bastante a consulta ao site da VSF Global. Está lá toda a informação que é necessária, tanto em relação a documentos, formulários, como propriamente em relação ao procedimento do pedido do visto. Portanto, vou falar aqui de uma maneira bem breve sobre o procedimento, que é reunida toda a documentação que é indicada para o pedido do visto, deverá a pessoa verificar qual é a jurisdição da VSF que está na sua área de residência no Brasil. Portanto, digamos que a pessoa vive no Nordeste e deve procurar, então, a jurisdição de Salvador, né? Há jurisdições que aceitam marcação para entrega da documentação pessoalmente
e há jurisdições que não aceitam, e, portanto, nessas jurisdições as pessoas devem enviar a documentação toda pelo correio. E depois é marcado uma entrevista, normalmente, não é, para recolha dos dados biométricos e tratar da questão do passaporte e deixar o visto propriamente no passaporte, né? Portanto, para essa finalidade da recolha. Depois que o visto é emitido, normalmente o que acontece é que, enfim, isso com a pandemia varia um pouquinho o procedimento. Atualmente, me parece que eles estão a enviar os passaportes já com o visto colocado no passaporte para a morada das pessoas, né? Me parece que seja esse o procedimento atual. Então, o primeiro passo é mesmo a consulta da VSF, tem lá toda a informação muito bem detalhada a respeito de tudo que a pessoa precisa saber para fazer o pedido do visto, mas pronto, recolhida a documentação, é o envio ou a entrega dessa documentação à VSF, que vai analisar previamente, depois indicar o que a pessoa deve ou não fazer, se vai à VSF, se espera o passaporte em casa, ou seja, depois do envio ou da entrega dessa documentação inicial, sempre a VSF vai notificar a pessoa para o próximo passo que ela deve fazer. Glaucia, então, já está respondida, disse que, inclusive, aqui nos agradece. Obrigado, Glaucia, pela participação também. É isso mesmo, Paty, foi esses os esclarecimentos que a Glaucia pediu. Vou pedir só para o pessoal do chat nosso aqui, do Zoom, aguardar um pouquinho, que falta só mais uma pergunta na sequência, ainda no Facebook da Caroline. A Caroline diz, tenho como comprovar a quantia solicitada para mim e para meu marido? Não são valores de rendimento, como aluguel, etc., e sim dinheiro que guardamos. Há chance de conseguir esse visto? Esse visto não é um visto próprio para quem tenha poupança, ou seja, a pessoa, nesse caso específico do visto D7, deve comprovar que tem rendimentos suficientes e estáveis. Isso não é o caso da poupança. A poupança, a pessoa tem lá um investimento que não cresce, que não remunera, ou seja, ela precisa ter rendimentos de investimento que sejam suficientes, entende? Portanto, se é um investimento financeiro que te dá um rendimento, tem aplicabilidade do visto D7. Mas aqui a gente não está falando do montante do investimento, a gente está falando do rendimento que ele dá para a pessoa. Portanto, essa é a importância e a diferença a ter em consideração. Pronto. Podemos seguir agora com o Tiago. O Tiago está com a mão levantada. Se quiser fazer a pergunta por microfone ou pelo chat, fique à vontade. Tiago sumiu, acho. Será que o Tiago Aí sumiu, Tiago? Bem, aguardamos o Tiago. Ele deve retornar, vamos ver se ele retorna. Deve ter alguma Sim, coisa. entretanto, tem aqui uma questão no chat do André. Isso. Essa a gente não respondeu ainda, não é? Vamos respondendo essa então, André? Vamos lá. E Então. logo, se o Tiago retornar, a gente dá a vez para ele. Então, a pergunta é, caso tenhamos um visto D7 negado, gostaria de saber se isso é possível, estando com todas as exigências atendidas. Então, sendo negado, pretendo ir como turismo, e sendo assim, em média, quanto tempo levo para me regularizar e solicitar o reagrupamento familiar? Bom, tem duas questões aqui, tá bem? Que é possível ser negado o visto mesmo reunidas todas as condições? Né? Não vou dizer que não é agora. É provável? Não. A gente, pela experiência, não é? Pelos anos de experiência que temos acompanhado vistos e autorizações de residência, sempre que as pessoas cumprem os requisitos e apresentam a documentação toda certinha,
o visto ou autorização de residência não é normalmente negado. Segundo passo, se for a turismo, quanto tempo leva para se regularizar? Isso não é possível prever muito acuradamente, entende? Depois Portugal. Em primeiro lugar, queria deixar bem claro que a gente não aconselha que as pessoas venham fixar residência sem antes pedir no país de origem o visto correspondente àquela atividade que pretendem executar em Portugal enquanto residentes, tá bem? Não é aconselhável as pessoas, quando vêm sem o visto próprio para residência, normalmente vão enfrentar uma série de constrangimentos em Portugal, né? Tem os seus direitos restritos e, enfim, vão passar quase que em todos os casos por algum período, e às vezes bastante grande, de estada irregular em Portugal, e, portanto, não é mesmo aconselhável que façam essa opção, podendo fazer o pedido previamente do visto de residência no país de origem, né? Mas depois, o tempo que a pessoa que venha, digamos, com isenção de visto para o turismo, decida ficar em Portugal e decida regularizar a sua residência em Portugal, varia muito conforme o tipo de pedido que ela vai fazer para se regularizar, né? Atualmente, a gente tem observado que, por exemplo, a regularização sem o visto prévio por via do trabalho, né? Agora, para o ano de 2021, 2022, era um processo de regularização que demorava, em média, 2 anos, né? Tem demorado, os últimos que a gente tem acompanhado, a conclusão tem levado mais ou menos isso. Então, é um período em que a pessoa fica aqui, não tem todos os direitos que teria uma pessoa residente, nomeadamente relativos à saúde ou à seguridade social, por exemplo, apoios sociais, né? Apoios que a segurança social aqui de Portugal, que é a Previdência portuguesa, presta para pessoas residentes, não vão ser os mesmos que a pessoa que não tenha residência regularizada tem o acesso, né? Para além do que, ela fica à espera do processo de regularização, fica impedida de sair do território português, ou seja, não é recomendável que uma pessoa que está em processo de regularização saia sob pena de, sem um visto próprio ou sem autorização de residência emitida, não conseguir voltar, né? Então, há uma série de constrangimentos que tem que ser levado em consideração nessa decisão, né? Para análise de situações mais concretas, a gente tem a disponibilidade do Gabinete de Orientação e Encaminhamento da Casa do Brasil de Lisboa, mas, em termos gerais, essas são as orientações oficiais, assim. Vitor está sem som, tem mais alguma pergunta? Desculpa. Há aqui uma pergunta da Gláucia, mais uma vez, no Facebook, que fui informada de que não é obrigatório ter o comprovante de imóvel alugado. É verdade? Depende, se o rendimento que a pessoa usa, né, para fundamentar o pedido do visto D7 é um rendimento de aluguel de imóvel, ela tem que ter, sim, o comprovativo de que existe um aluguel para receber, não é? Por quanto tempo, valores, tudo. Óbvio que as rendas ou aluguéis também vão se refletir no imposto de renda,
mas se você vai alegar que o seu rendimento é um aluguel, vai ter que juntar tanto o comprovativo da propriedade do imóvel, como o contrato de aluguel, como o imposto de renda. Portanto, isso tem a ver sempre com o rendimento que a pessoa vá fundamentar o seu pedido do D7. E também é possível somar coisas, né? Digamos que a pessoa seja aposentada e também tem um imóvel alugado. Ela pode somar tanto a aposentadoria com aluguel ou com o rendimento de um outro investimento qualquer para apresentar os rendimentos globais, né, para o pedido do D7. Ainda na Gláucia, ela diz assim, digo, casa alugada... Desculpa, gente, é porque deu aqui... Tem um buzinaço aqui. Mas é só... É uma outra pergunta da Gláucia, no caso, ela pergunta... Digo, casa alugada em Lisboa. Antes da Paty tentar aqui responder, ô Gláucia, só te adiantar, quando são perguntas assim muito específicas, eu vou te disponibilizar o nosso e-mail do Gabinete de Orientação e Encaminhamento aqui da casa. E aí, pronto, nós podemos te orientar melhor de uma maneira mais individual, tá bem? Vou deixar já disponível aí no chat do Facebook. Mais alguma pergunta, pessoal do chat aqui que estão conosco via Zoom, via Facebook também? Só lembrando mais uma vez que todo esse conteúdo vocês podem depois ter acesso pelo nosso perfil oficial do Facebook e também no nosso canal no YouTube, que é o canal Conexão Migrante. Para além disso, nós temos também uma campanha, que é a campanha Informativo Migrar. Ela funciona com pequenos cards que nós compartilhamos de informações rápidas e claras. Nós temos um grupo no WhatsApp onde é feito esse compartilhamento de informações. Vou deixar também aqui no link do chat do Facebook e do Zoom para quem quiser participar. Lembrando que esse grupo no WhatsApp não é um grupo para atendimentos, tá bem? Mas é um grupo mesmo de compartilhamento, desculpa, de informações no âmbito do projeto. Certo, assim, se não tivermos mais perguntas aqui no Zoom, ou no chat, ou no Facebook, acho que podemos encerrar a sessão de hoje. Sim, Última chance. Última chance. Pronto, me parece que não teremos mais perguntas. Volto a deixar disponível o nosso gabinete de orientação e encaminhamento da Casa do Brasil de Lisboa para essa ou outras questões que queiram colocar. E também gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença, pela participação, pelas perguntas, pelas intervenções, enfim, também queria agradecer ao Vitor, todo esse apoio das sessões que ele tem feito tão bem, e dizer que teremos outras sessões, portanto, fiquem ligados nas nossas redes sociais, vamos divulgando conforme a gente tenha novas datas e novos assuntos para falar. Fiquem de olho também no YouTube da Conexão Migrante. E quem quiser se juntar a nós também no grupo de WhatsApp, estejam à vontade. Sim, obrigada. Coloquei inclusive o link já no chat, vou deixar um tempinho aí para vocês já terem acesso, tá bem? Lembrando também, preencham nossa lista de presença, que é uma forma de termos aqui também um registro de vocês para possíveis outros contatos. Então, é importante também o preenchimento da lista de presença.
E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Chegamos na quinta sessão, temos ainda muitas sessões pela frente, o projeto corre ainda com muita coisa para acontecer. E lembrando que uma migração sempre com direitos e com as maiores possíveis informações é sempre o melhor caminho, não é? Boa tarde para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos.